Meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do Senhor seja sempre nossa força. Então, no oitavo tema, hoje, segundo domingo do Advento, oitavo tema proposto aqui por Santo Afonso Maria de Ligório, oitavo dia do Advento. O tema de hoje, Santo Afonso fala sobre o encarceramento de São João Batista. E aqui, no tema de hoje, Santo Afonso vai trabalhar a riqueza das tribulações e das adversidades. É como uma continuação direta do sexto dia, quando Santo Afonso falou muito do amor à cruz, né, de como nós devemos abraçar a cruz e não rejeitá-la. E hoje, aqui no tema de hoje, é muito rico, porque essa é uma realidade muito grande. A eficácia das tribulações na nossa alma, a eficácia das adversidades, a eficácia espiritual. Tudo que Deus realiza na nossa alma, na nossa vida, como Deus nos enriquece grandemente nas tribulações e nas adversidades. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Nas tribulações, nas adversidades, nas tribulações, nas adversidades, Deus nos enriquece com as maiores graças, segundo Santo Afonso. As maiores virtudes são nas tribulações, nas adversidades, nas tentações, que Deus nos enriquece com uma fé maior, com uma confiança mais poderosa em Deus, que Deus nos enriquece com humildade nas adversidades, né? Que Deus nos enriquece com a experiência da misericórdia. Então esse é um ponto muito importante. O segundo ponto importante sobre como Deus age na nossa vida, nas tribulações, nas adversidades, segundo Santo Afonso, é que nas adversidades, nas tribulações, Deus como que desvenda os nossos olhos, para nós conseguirmos perceber o estado da nossa alma. Sem as tribulações, sem as adversidades, a gente não sabe como nós estamos, o quanto estamos apegados aos bens materiais, o quanto os afetos do nosso coração se voltam para as coisas terrenas, como está a nossa fé, a nossa confiança em Deus, como estamos vivendo a virtude da humildade. Diz Santo Afonso, quem não é tentado, quem não passa por adversidade nenhuma, quem está sempre na bonança, na prosperidade, está ali, sem saber como está, sem crescer, sem progredir. Que grande verdade é isso, não é? Que grande verdade é isso. Né? Como é real essa realidade de que na adversidade, na tribulação, Deus nos enriquece, na tribulação que a gente vai aos pés do Senhor, é na tribulação que a gente cresce na confiança em Deus, é na tribulação que a gente reza mais, que a gente confia mais, é na tribulação que a gente põe o nosso coração em Deus, não nas coisas, nas pessoas. São nas tribulações, nas adversidades, que a gente aprende a viver o santo abandono, que a gente aprende a se conformar com a vontade de Deus, que a gente aprende a viver a humildade nas tribulações, nas adversidades. Né? Outra coisa importante, Santo Afonso até cita Santo Agostinho, né? A questão da satisfação pelos nossos pecados, quer dizer, a justiça de Deus, né? A questão das nossas penas temporais, seja aqui ou no purgatório, é algo que faz parte ou fará parte da nossa vida. Então, quer dizer, as tribulações, as adversidades, elas agem, né, têm esse valor satisfatório, né? Muito interessante o que ele cita no texto de hoje, que Santo Agostinho teria repreendido um pecador, uma pessoa que reclamava de suas tribulações.
E Santo Agostinho teria dito, olha, não reclame das suas tribulações. Se você soubesse o remédio eficaz que elas são para curar as feridas causadas pelo pecado na tua alma, você não estaria reclamando. Quer dizer, a satisfação pelos pecados. Como Deus nos cura, né? Cura as manchas, as chagas, os vícios deixados pelo pecado na nossa alma, né? E Santa Teresa d'Ávila, Santo Afonso cita, Santo Afonso gostava muito de citar os santos, né, nos seus textos. Ele sempre citou muito Santa Teresa, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e muitos outros, né, os místicos. Ele cita aqui Santa Teresa d'Ávila, que Jesus teria dito para ela, né, minha filha, as almas que o meu Pai mais ama são aquelas que ele envia mais tribulações, mais adversidades. E fiado nessa palavra, Santa Teresa dizia que não trocava os seus sofrimentos, as suas tribulações, por nenhum bem dessa terra. Que coisa, né? É um efeito muito salutar a ação da graça de Deus na nossa alma no meio das adversidades e das tribulações, no sentido de nos purificar do orgulho, da vanglória, da vaidade, como no meio das tribulações, das adversidades, a gente aprende esse caminho, né, do desprendimento do coração, nas tribulações, nas adversidades. Nós somos lançados aos pés do Senhor, confiamos mais, rezamos mais, clamamos mais. E por isso, Deus despreende o nosso coração dos bens temporais, dos bens materiais, e faz o nosso coração se afeiçoar a Deus, aos bens celestiais, como Deus realiza isso. Às vezes a gente perde isso na oração. Né? Uma pessoa que está na caminhada espiritual séria, ela pede essa graça de que o seu coração se afeiçoe ao céu, que o seu coração seja despreendido, que o seu coração esteja sempre inflamado de amor pelos bens do céu, né? Como disse São Paulo, afeiçoai-vos aos bens celestiais e não aos bens terrestres. E na tribulação, nas adversidades, como nós somos inclinados a confiar, nos voltar para Deus, sem a gente ver, Deus está operando essa graça do despreendimento do coração. O coração que se afeiçoa mais aos bens do céu do que aos bens da terra. Então, como disse no 6º dia, né? Como é importante não reclamarmos, como é importante louvarmos, sempre louvar. O poder do louvor, né? Louvor que liberta. Louvor, quem tem a coragem de louvar em meio às maiores dificuldades, faz grande coisa. Então peçamos ao Senhor neste dia de hoje, ao longo de todo este dia de hoje, faça essa experiência de louvar pela sua vida, louvar pelas tribulações, louvar por tudo que Deus tem realizado na sua alma através dos problemas, das dificuldades, das adversidades. Então diga, Senhor, muito obrigado. Eu te louvo por todo o bem que realizas na minha alma, por toda a cura que realizas na minha alma, através das dificuldades, das adversidades. Dá-me a graça de não reclamar, mas de louvar na fé, crendo que o Senhor age em mim, Senhor. Muito obrigado, bendito sejais, eu te louvo, te agradeço, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Dá-me essa graça de me lançar em tuas mãos, de me voltar para vós em fé, em confiança, de perceber que nas adversidades o Senhor me enriquece com as maiores graças, com a graça da paciência, da humildade, da conformidade da minha vontade com a tua vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Dá-me, Senhor, visão espiritual. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.